Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo para comentar finalmente sobre o anime de Spy Family. Caso vocês não saibam, aqui no canal já tem um vídeo comentando sobre os primeiros 7 volumes de Spy Family. Eu vou deixar linkado nos cards, caso vocês não tenham visto ainda. E hoje eu vou comentar mais sobre o anime que finalmente lançou e tá perfeito. Já deixo aqui o spoiler que eu tô amando o anime, tá maravilhoso. Tá realmente indo conforme eu esperava e eu tô assim, na verdade tá além das minhas expectativas por causa da Anya, mas eu vou comentar mais no decorrer do vídeo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já saiu os primeiros 2 episódios. Eu ia fazer um vídeo assim que saísse o primeiro episódio, mas eu queria muito ver como ia ser a opening, né? A música de abertura, a animação da abertura, então eu esperei sair o segundo episódio e tá perfeita, eu amei, tá super fofa a abertura. Ela vai transitando por vários tipos de animação. Ela começa fofinha e depois tem umas cenas de ação muito interessantes. Então eu vou comentar um pouquinho mais sobre o que eu achei do anime, sobre a adaptação do mangá também e sobre o que eu espero nos próximos episódios. Esse vídeo eu vou tentar evitar dar spoilers. Eu vou comentar sobre o que eu espero do anime mais pro final do vídeo, mas eu deixo um aviso quando eu for comentar sobre algum spoiler específico. Mas primeiro eu vou comentar sobre os primeiros 2 episódios, então eu vou usar o volume 1 como base pra mostrar sobre a adaptação e sobre como eles estão acompanhando muito bem o mangá. Então vou deixar aqui a Anya e a Yor perfeitas aqui de lado. E aqui o volume 1, deixa eu tirar aqui o marca-página fofinho do volume 1, lindíssimo. Vamos deixar ele aqui. E o primeiro episódio adaptou todo o primeiro capítulo do mangá. Só não teve essa primeira apresentação dos personagens, né? Explicando, né, que todo mundo tem um lado que não pode mostrar a ninguém, nem para amigos, nem para a pessoa amada, nem para a própria família. Escondemos nossas verdadeiras intenções e quem realmente somos atrás de sorrisos e blefs. E assim, o mundo vai mantendo a sua paz temporária. Eu queria muito que tivesse essa página. Eu queria avisar aqui que o meu volume 1 tem esse probleminha mesmo. Aqui nas páginas coloridas eles têm essa marca, infelizmente. Mas aqui eu queria que tivesse essa imagem inicial. A abertura finaliza basicamente com essa cena, mas sem essa parte aqui de baixo. Mas tá realmente muito bom. O primeiro episódio começa exatamente com essa cena, né? Essa cena onde tem um acidente, que é o que vai desencadear tudo o que vai acontecer no anime. E lembrando que o primeiro volume é os primeiros 5 capítulos. Então eu acredito que os 5 episódios vão seguir o primeiro volume, né? Eu acho que cada episódio tá adaptando um capítulo do mangá. Então eu acho que eles vão seguir esse ritmo, porque tá fazendo um apanhado bem completo. Eles estão conseguindo colocar toda a história do capítulo muito bem num episódio só. E tá ficando muito, muito bom. Então tem essa cena, né? Tá seguindo igualzinho a cena do acidente. Aí depois a gente vai eles comentando, né? Que tem que usar o espião mais capacitado pra isso, né? Twilight. E aqui a gente tem, né, aquela cena dele se disfarçando para conseguir as imagens. E aí aparece o verdadeiro cara querendo essas imagens, mas, né, ele já entregou pro Twilight. E aí vem aquela voz, né, narração que eu gostei muito, combinou muito, muito bem, ficou muito impactante. E aí ele fala, né, o cara fala, fui enganada. Aí fala, cujo nome? Twilight. O homem era um espião. E é exatamente, essa cena ficou muito legal no anime, ficou muito, muito boa. A animação tá ótima. Aí tem aquela cena que todo mundo fica chocado. Eu gostei muito. Eu assisti alguns vídeos de pessoas reagindo ao primeiro episódio. E é muito interessante ver a reação das pessoas que não leram o mangá assistindo o anime. Porque assim, quem já leu o mangá já teve esse impacto da história no início. Mas quem tá vendo direto no anime é completamente diferente a reação das pessoas. E é muito engraçado, porque eles reagem, todo mundo assim, eu vi um vídeo que é um compilado de gente reagindo, e todo mundo fica chocado nas mesmas partes, ri nas mesmas partes, é muito legal ver a reação das pessoas. E a gente tá aqui, o Twilight, né, se disfarçando de namorado da menina pra conseguir informações, agora ela não é mais útil, então ele vai terminar com ela. E ele dá o fora nela, justo na hora que ela viu um cara pedindo a outra menina em casamento, e ele deu um fora nela. Isso também é bom pra gente ver o Twilight, um cara frio, espião, ele tem várias faces, nunca se apega a nada, mas ele vai ter uma nova missão, né? Ele recebe a missão Strix, que é a missão que vai decorrer. O anime se passa baseado nessa missão, né? A missão que vai precisar dele ter uma família, que é quando ele tem aquela reação que é maravilhosa, ficou perfeito no anime, ficou assim, impecável. Eles cuspindo todo o café quando eles falam, você vai ter que se casar e arranjar um filho em 1 semana. E com essa missão, é claro, a vida do Twilight vai mudar completamente. É muito bom. Eles adaptaram tudo muito certinho. Você vê que vai passando as páginas e é exatamente o que tá acontecendo no anime. Eles adaptaram muito bem
Apesar, assim, eu gostei muito dos traços do anime, mas eu ainda prefiro o Twilight do mangá. Me perdoem, mas eu acho os traços do mangá muito, muito lindos. O Tatsuya Endo é um mestre, ele faz um trabalho fantástico no mangá. E aí nós temos a cena tão esperada, quando todos vão conhecer a nossa pequena Anya. Aqui, olha isso, gente, que gracinha. Na hora de editar, eu coloco a imagem da Anya no anime, né? Porque eles têm exatamente essa cena, ela com essa carinha. E ela é uma fofa, gente. Assim, tudo. A partir desse momento no anime, eu só tava surtando com a fofura da Anya. Ela foi muito, muito fofa no anime. Ouvi a vozinha dela, assim. Agora eu reli o mangá, eu tô relendo o mangá de novo, porque assim, até o momento, quando eu tô gravando esse vídeo, já tem 62 capítulos lançados. Vocês podem ler no Manga Plus também. E aí, a Panini já lançou 8 volumes. O volume 9 já foi lançado no Japão, que tem uma capa lindíssima, que é com a amiga da Anya. E a gente já tem 62 capítulos, e o capítulo 62 foi muito impactante, porque assim, o último capítulo antes de lançar o anime foi o capítulo 62. E ele conta um pouco do passado do Twilight, que é algo muito interessante, porque no mangá, até o momento, a gente não tinha tido grandes informações sobre Twilight. A gente não tem nem noção do nome verdadeiro dele. A gente tem ele como Twilight, como Lloyd, mas a gente não sabe o verdadeiro nome. E quando ele é retratado na infância dele, nós também não temos o nome dele ainda, mas a gente descobre muito sobre o passado dele e a gente tá descobrindo por que ele se tornou um espião e tá sendo, assim, fantástico. Leiam o mangá, gente, que é muito, muito, muito bom. Mas voltando aqui para as comparações com o anime, nós temos essa cena fofa. E eu gostei muito de como a gente tem esses momentos que ela lê a mente do Twilight, sabe? Twilight, né? Porque a gente tem esses estralinhos, assim, que aparecem no mangá, que conforme você vai lendo, você vai se acostumando, mas no anime, ele só a Anya e a voz do Twilight aparecendo na mente dela. Então é muito interessante quando ela tá lendo a mente dele, e é muito, muito interessante. Acho que ficou muito bom. Ele precisa de uma criança de 6 anos, mas ela parece muito nova. E ela, tenho 6 anos! Aí ela ficando na pontinha do pé, ela correndo, ela respondendo, a cruzadinha. Gente, isso aqui ficou perfeito no anime, ficou assim, impecável. É a vozinha dela falando, espião, missão, maneiro, muito, muito, muito fofo. A vozinha dela falando isso, assim, é incrível, é perfeita. A voz da Anya é a que mais me conquistou. Todas as vozes estão muito interessantes, eu gostei muito da voz do Twilight, da Yor, mas a da Anya era a que eu tava mais ansiosa pra escutar. E ficou perfeita, adicionou a emoção que a gente precisava na Anya, a fofura, a meiguice dela, tá assim, perfeito. Ela sendo adotada, ela saindo, a voz do narrador de novo, contando pra gente que ela é a cobaia número 007, pode ler mentes. E aí nós temos aqui a cena que é muito, muito fofa. Ele falando, você pode me chamar de papai, e ela, papi, com a vozinha mais fofa do universo, e assim, perfeito. E aí ela se apresentando e falando com a vozinha fofa de... Eu sou a Anya e ele é meu papi desde sempre, gente. É muito, muito bom, não tem como, assim, ó. Eu tô me controlando muito aqui, porque toda vez que eu leio, toda vez que eu assisti o primeiro episódio, gente, assim, umas 5 vezes, porque eu não aguentava de vontade de rever, porque tava perfeito, gente, assim. O anime ficou maravilhoso e a Anya é, assim, a dona do anime. E assim, gente, vou ser sincera, pra mim, esse já é o anime do ano, assim, nem anime da temporada, é o anime do ano. Porque não tem como você assistir um episódio de Spy Family e falar que não gostou. Se você assistiu um episódio de Spy Family e falar que é ruim, que não gostou, apenas assista de novo porque você não assistiu certo. Porque isso aqui é a perfeição. A gente tem espião, a gente tem menina que lê mente, a gente tem assassina, a gente tem tudo que a gente quer nesse anime. É tudo perfeito. A gente tem fofura, a gente tem cena de luta, a gente tem tudo, gente. Tudo que a gente pode pedir, a gente tem nesse mangá, nesse anime maravilhoso que finalmente tá lançando. Então vamos voltar, senão eu vou ficar aqui só elogiando, né? Mas a gente tem aqui a adaptação perfeita dos quadros. Eu tô muito feliz. Ela vendo a televisão, ligando e falando que gosta desse desenho, que é o desenho de espião, que é perfeito, assim, é a perfeição. Muito fofo. E aí ele falando que vai sair, e ela, aventura! E correndo e grudando na perna dele, chacoalhando, mas no final ele não consegue vencer ela. E ela, quero uma pistola que não faz barulho, né? É uma pistola com silenciador. Aí ele, se tiver uma venda, ok. Twilight, não fale isso pra uma criança. Mas é muito, muito fofo. E aqui, essa ceninha é muito fofa no anime, porque assim, ela tá lá no meio do pessoal, toda perdida, e ela, papi! E, gente,
perfeição. Essa cena no anime ficou incrível. Eu não conseguia parar de rir e morrer de fofura com a Anya. E aí ele fala, né, que com uma mão com a Anya, ele pode estar um pouco menos preparado pra lidar com os inimigos. E aí ela, inimigo? E aí ela sai correndo e se esconde. Gente, ela é uma graça, uma gracinha. E aí as cenas no anime, né, tão bem assim, né? Quando ele tá pensando, tudo fica escuro, faz barulhinho, e aí ela tá lendo os pensamentos dele, fica muito, muito, muito bom. E essa ceninha no anime é a perfeição, né? Porque ela fala, entender a Anya vai trazer a paz pro mundo. Aí ela, eu gosto de amendoim e odeio cenoura. Gente, isso aqui no anime ficou perfeito. Assim, eu não sei explicar. A Anya é fofa no mangá, mas com a vozinha dela no anime, nossa, toca o seu coração que você fica assim, apaixonado por ela e quer proteger ela de todo o mal do universo. Ela é uma fofa. E aí tem aqui ela lendo errado, e depois ela com uma moedinha, sendo que não dá pra pagar só com uma moedinha, e ela fica toda envergonhadinha. Aí ele começa a pensar, será que ela não é tão inteligente assim? E aí ela começa a chorar, não me abandona. Gente, é uma gracinha. Ficou impecável isso no anime. De verdade, gente, ficou impecável. E aí todo mundo em volta, tipo, meu Deus, olha isso. Aí ela, tome, amendoins. Aí ela, amendoim, toda felizinha. Gente, isso no anime ficou perfeito, porque a vozinha dela dá a emoção que a gente precisava. Ficou maravilhoso. E aquela cena perfeita dela voltando pra casa, ele carregando as compras e ela no outro braço. Impecável, gente, impecável. E aí ele vai e passa, compra um monte de livros. Ele lê vários livros, mas ainda assim não dá pra entender. Criança é algo que não tem um manual e não tem, assim, o jeito certo e errado de criar. Ele vai ter que ir tentando e se esforçando, mas assim, é algo que tira ele da zona de conforto, porque ele sempre foi muito prático, fazia as missões, mas agora ele depende de uma outra criancinha que ele vai ter que criar ainda. Então é muito interessante ver o Twilight tendo que abrir esse novo lado dele. E aí aqui ele fala que ela tem que estudar e ela fica, não quero. É muito bom essa cena no anime. E aí ele fala que vai sair de casa. Essa cena aqui ficou perfeita, né? Ele fala que vai sair, que dessa vez ela não vai. E aí ela sai na porta olhando, tipo, foi junto. E ele, eu disse não. E essa sequência de quadros no anime ficou impecável, né? Toda vez que ela se escondia, ele falava, aí. E aí ela pensando, incrível como o papi sempre me acha. Gente, isso no anime ficou maravilhoso. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, é muito, muito bom. E aqui a gente tá tendo, né, a conversa. Não vou entrar em muitos detalhes quanto a isso. A gente já vai de novo pra parte da Anya fofa, mexendo nas coisas do pai dela e acaba se colocando em risco, né? Porque aí acaba que eles conseguem rastrear ela até o apartamento. E eles vão pegar ela, né? E aí a gente tem um pequeno flashback muito triste, né, que ela só quer brincar e aí eles estão fazendo testes, né, ela é a cobaia 7, a gente ainda não tem informações sobre o passado da Anya, apesar dela ser uma criancinha muito fofa e alegre, a gente não tem muita noção do que ela já passou na vida, já que ela era uma cobaia, ela tem poderes, quanto tempo ela ficou no laboratório, como ela conseguiu fugir, ela já passou por outras 4 famílias, então assim, ela tem um passado também muito complicado, apesar de ser uma criancinha pequenininha, ela já teve um passado muito duro e muito complicado mesmo. Então ela tem muitos traumas, tem muitos problemas no passado que a gente não sabe ainda. Então é algo que eu também tenho muito interesse e curiosidade de saber quando o Tatsuya Endo vai mostrar pra gente. Porque agora a gente começou a ter flashback do Twilight, então o próximo pode ser da Anya, e também mais sobre a Yor. Então assim, muito, muito interessante. Tipo, como a Yor começou esse trabalho exatamente? Ela começou pra conseguir dinheiro pra sustentar o irmãozinho dela, mas assim, como ela conseguiu descobrir que ela podia ser assassina? Então assim, tem muita coisa ainda que precisa ser abordada no mangá, que eu espero que em breve a gente comece a saber mais sobre isso. Mas, né, a gente tem aqui ela lembrando, e aí depois o Twilight volta e vê que a casa foi invadida, a gente tem aquela sequência de luta que ficou incrível no manga, no anime, né? Ele indo, procurando depois a Anya e pensando, a gente pode arrumar outra criança, né? Tem criança aos montes, mas, né? E aí quando a gente acha que ele foi capturado, ele claramente não foi, né? A gente tem aqui a Anya, tadinha. Eu fico com muita dó dela no anime com essa cena, ficou muito triste, tadinha. E a gente tem... Tudo isso foi muito, muito bem adaptado no anime, ficou assim, impecável. A carinha da Anya quando ela viu que era o pai dela também, assim, eu adorei, ficou perfeito. Se você parar pra pensar, aqui também, que a gente tem um leve flashback do Twilight quando era criança, né?
que ele teve, né, tipo, tudo explodido, um cenário horrível, e ele chorando sozinho. E assim, é por isso que ele é um espião, pra poder proteger essas crianças. Então assim, esse é um capítulo bem longo, se você parar pra perceber. É um capítulo, assim, com muita informação, e eles conseguiram adaptar tudo muito, muito bem, só em 24 minutos de episódio. Então, assim, ficou perfeito. Que ele tá tentando salvar a Anya, né? E lembrando, né, que foi pra construir um mundo em que as crianças não precisem mais chorar, né? Por isso que ele se tornou um espião. E a Anya vira nessa hora, né? Ela escutou esses pensamentos dele e ela tá com os olhinhos brilhando, né? De respeito e admiração pelo pai dela. E é muito fofo. E a gente tem mais sequência de luta. Aqui também. Aqui foi só... Eu ouvi algumas pessoas comentando, mas assim, eu entendo que a gente esperava uma cena impactante assim. Foi um pouco menos impactante, mas ainda assim foi muito interessante, né? Não tinha tanta fumaça, não tinha o rosto dele assim tão assustador. No anime o rosto dele tava mais limpo, né? A gente conseguia ver com mais detalhes, não tinha fumaça e assim esse tom mais sombrio, mas ainda assim conseguiu passar a mensagem e foi muito bom essa cena no anime também. E aí a gente tem aqui ele voltando e encontrando a Anya, muito fofa. E aí ela corre em direção a ele e fala que quer voltar pra casa deles, né? E aí ele fala, então vamos voltar pra casa. E ela fica toda felizinha. É muito, muito lindo. E a gente tem esse quadro também lindo, que ficou muito, muito bonito, colorido no anime. Ficou assim, perfeito. Ficou muito, muito, muito bom mesmo. E aí, né, aquela cena que a vozinha da Anya ficou perfeitinha, né? Que ele fala que eles têm que mudar de casa porque ele encontrou uma cobra e ela odeia cobra. Com uma vozinha muito fofa, gente, assim, perfeito. Impecável. E a gente tem aqui a cena dela fazendo a prova também, que foi muito fofinha. E ela séria, lembrando dela, aprendendo com o pai dela. E depois eles vendo que passou que também tem a cena mais fofinha do universo. Essa cena foi uma graça, muito, muito, muito fofo. Ficou perfeito. E aí ele caindo de exaustão, né? Que depois de tanto se esforçar, ele acabou relaxando por 1 minuto, saindo um pouco do modo espião, sempre em alerta, e relaxou. E até ele fica surpreso com isso, né? Porque com a Anya, né, cuidando de uma criança, ele acaba mostrando um lado mais vulnerável que nem ele mesmo conhece direito. E aí eles voltam pra casa e ele, sei lá, exausto, né, consumido emocionalmente e psicologicamente. E aí ela, o papi morreu. É muito, muito bom essa cena. Gente, se você olhar, olha isso aqui tudo, é só o primeiro capítulo. E eles conseguiram juntar tudo isso em um episódio, eles adaptaram muito bem. Chega o correio e tem aquela cena também que é impecável com a vozinha da Anya. Chega o carteiro, né, e aí ela fala, né, o nominho dela, que ela é a Anna Forger, mas ela pronuncia todo engraçadinho. E aí ele fala, entregue isso pra seu papai ou sua mamãe. E ela, não tem mami. E o carteiro fica assim, ai meu Deus. E aí ela entra, bate com uma cartinha no pai dela, mas aí tem a ceninha também mais fofa, que é o meu quadro favorito, assim. Eu acho que do mangá inteiro, esse era o meu quadro favorito. E eu fiquei muito feliz que eles adaptaram de uma maneira muito fofinha, né? Que ela se aninha perto do Lloyd. Finalmente ela tem um lar, né? Depois de já ser uma cobaia de experimento, depois de passar por 4 famílias, ela finalmente se sente em um lar com um pai muito incrível, que é espião. Então, assim, é muito fofa essa cena. Eu sou apaixonada por essa cena. E ele acorda 100% assustado, porque, de novo, ele baixou a guarda. Ele não escutou o carteiro, ele não viu ela se aproximando e deitando do lado dele. Então, assim, Twilight tá tendo que aprender. Então, assim, a gente tem o Twilight abaixando a guarda de uma maneira que até ele fica assustado. E aí eles leem e nós temos a cena fofíssima, né, de o candidato deverá aparecer com ambos os pais, não serão admitidas exceções. E a Anya, mas não tem mami. É muito fofo. E assim encerra o primeiro episódio de Spy Family, que foi perfeito, assim, não tem nada pra falar mais, porque assim, eles não pularam nada, eles conseguiram adaptar todo o primeiro capítulo com perfeição, com a fofura da Anya, com boas cenas de ação, com, assim, tudo perfeito, assim, não tem o que reclamar do primeiro episódio, ficou maravilhoso. E agora indo pro segundo episódio, o episódio que nós precisamos de uma mami para a Anya, e tem ele tentando se disfarçar aí, claramente não dá certo. A Anya fala, eu não quero essa mami, muito fofinha. E aí eles falam, né, eles vão ter que arrumar um jeito de ter uma mami. E eu queria muito que tivesse esse quadro, porque foi muito interessante, eu gosto bastante desse quadro, né? Nossa, a família já tá quase completa, tem o pai e a filhinha, mas precisamos de uma mami para completar essa família. Operação Strix precisa de uma esposa, né? Então é hora de procurar uma esposa para o Twilight. E nisso nós vamos conhecer a
Yor, fofíssima, perfeita, sem defeitos. Essas criaturinhas que trabalham com ela são muito irritantes, assim. Ela vai ter uma redenção, vai melhorar no futuro, mas nesse começo você tá com vontade de sair no tapa com elas porque elas são insuportáveis. A Yor é uma fofa, ela é muito, muito adorável, mas elas ficam enchendo o saco o tempo todo, é muito irritante. No anime eu fiquei ainda mais irritada, porque escutar a voz delas falando e dando indiretinha pra ela é muito, muito irritante. E a Yor, tadinha, a Yor não tá totalmente desligada, então elas falando aquelas besteiras sobre ela, assim, é muito, muito irritante. Aí eles ficam falando, né, mas você já tem 27 anos, tem que tomar cuidado, né, você pode, porque esse é um ambiente, assim, ainda de uma guerra fria, de certa forma. É um ambiente onde as pessoas são denunciadas, são consideradas espiões. Se uma mulher tá um pouco mais velha e não é casada, ela pode ser denunciada e ser levada pela polícia. E aí eles começam a meio que jogar indiretas na Yor, que ela tem que tomar cuidado, porque ela pode ser denunciada. E eles ficam assim, tentando jogar indiretas pra ofender ela. Mas a Yor, que é um anjinho, apenas fala assim, entendo, muito obrigada pelo aviso. Mas assim, elas estão claramente falando na maldade. Mas a Yor não capta a maldade, porque ela é muito fofinha, gente, não tem condições. E aqui a gente tem uma cena que eu gostei muito, muito, eu tinha esquecido desse detalhe, que a gente tem uma ligação do Yuri, que é o irmão da Yor. Eu sei que tem gente que não gosta dele, porque tem os probleminhas dele, do jeito que ele age com a irmã, mas assim, a questão é, eles são crianças que tiveram que se criar sozinhas, ela teve que ser irmã e mãe dele, teve que se esforçar muito pra cuidar dele, e ele realmente respeita isso. E ele realmente quer que a irmã seja feliz, afinal, ela é a única família que ele tem, e ele é a única família que ela tem. Então, assim, eles são muito importantes um pro outro. Então não vejam maldade nisso, gente, assim. É muito clichê ter esse tipo de personagem que é todo protetor com a irmã, ele vai aparecer mais pra frente, vai ter os capítulos que vai mostrar mais dele, mas assim, entendam, ele é uma boa pessoa, vamos tentar pensar positivo. Eu achei a vozinha dele muito fofa, tô muito interessada pra ver como vai ser as cenas com ele, porque são muito divertidas. E aqui, né, ela fala que vai numa festa e ela meio que promete que ela vai ir levar um namorado. Só que assim, ela se colocou numa situação difícil, né, porque o amigo do irmão dela, né, do Yuri, o Dominic, vai estar nessa festa. Então ela prometeu que vai estar com alguém e vai ter alguém pra contar pro irmão dela se ela aparecer sozinha. Então ela fica toda nervosa e preocupada, é muito fofa essa cena no anime. E aí toca de novo o telefone e ela tenta se justificar. E aí a gente tem a voz do gerente, né, que passa as missões pra ela, passando a missão que ela vai ter que fazer. E a gente tem essa cena que é impecável. Eu amei ver ela. Eu gosto muito dessa dualidade da Yor, que ela é fofinha e inocente, e depois uma assassina super foda, assim. Ela é perfeita. Essa cena dela acabando com todo mundo foi incrível. E aí tem ela limpando, né? E ela, tadinha, rasgou o vestido. E ela pensando, né? Ela começa a lembrar do que as pessoas estavam falando dela. E aí ela fala, limpar é a única tarefa que eu sei. E eu fiquei morrendo de dó, é muito triste com a vozinha dela escutar ela falando isso. E aí eles estão lá, voltamos pra família Forger, pensando, né, que precisam arrumar uma mami. Ele chegou com uma lista gigantesca de possíveis esposas, mas assim, é muito difícil encontrar alguém que aceite tão rápido se casar. E aí a Annie aparece toda fofinha com a vozinha dela de ter um filho atrapalha, e aí ele fica, não, é claro que não. E assim, é muito fofa. Essa cena, assim, no anime, ficou muito, muito, muito fofa. Yor e Anya são as princesinhas do anime, não tem condições, são perfeitinhas. E aqui, né, ele pergunta por que você não usa uma das espiões, e ele fala, né, que tá tendo muitas denúncias e tá acumulando trabalho até pro Twilight, fazer trabalhos menores, porque muitas estão sendo denunciadas e levadas pela polícia. E aí ele fala assim, então por que você não arruma uma mulher que tem alguns problemas, porque aí é mais fácil de chantagear ela. E aí ele fala, não, ele tem que diminuir os riscos que ele tem. Ele quer evitar ao máximo os riscos que ele tem. E ele fala, porque essa ali já é um risco enorme. E aí ele pensa, a gente tem que melhorar pelo menos a aparência dela. Eles vão na costureira, né, todos fofinhos, ele pensando, analisando, né, indo no seu modo espião, analisando que a costureira já é casada e que a dona do estabelecimento é solteira, mas parece que ela já esteve envolvida em algumas movimentações políticas, então é um pouco arriscado. E nisso nós temos a entrada da princesa Yor. Ela passa pelo Twilight sem ele perceber. Quando ela fala com licença, ele se assusta completamente, porque ele não percebeu ela passando por ela. E ele fica assim, olha e tenta lembrar quem é ela, e lembra Yor Briar. E ele começa a pensar, lembrar das informações que ele tem dela, porque ele leu toda aquela pilha de documentos e já memorizou tudo, né? Porque o Twilight é muito inteligente. E ele tá olhando assim, de canto, discretamente, de canto pra ela. E ela percebe o olhar dele. E ele fica chocado que ela notou que ele tava olhando pra ela, né? Afinal de contas,
ele é um espião, ele tenta não chamar atenção e ela conseguiu notar isso. E aí ele fala que, né, que tava olhando porque ela é bonita. E aí ela pensa, meu Deus, ele tá me achando bonita. E quando ela vai se aproximar, aparece a Anya falando papi. E aí ela fica toda nervosa. É muito fofa essa cena no anime, que ela fica nervosa achando que ela ia dar em cima de um cara casado. Agora as próximas cenas vai ser a melhor parte da Anya nesse episódio, que ela lê a mente e vê que ela é uma assassina. E ela fica, assassina, espião. Que maneiro! E é muito fofa com a vozinha dela, assim. É impecável. O anime, assim... Eu não aguento, assim, eu fico morrendo de amores toda vez que a Anya fala alguma coisa, porque a voz tá perfeita. E aí ela fica vendo que os dois meio que se desistiram um do outro. Os dois poderiam ficar juntos, mas eles meio que estão se afastando, pensando, não, melhor não. E nós temos a melhor atuação Globo perdendo a melhor atriz de todos os tempos. A Anya assim, ai ai, não ter irmã me deixa tão triste. Essa cena no anime ficou assim, impecável. Eu não tenho nada pra dizer, ficou perfeito, gente. E aí ele fica assim, o que deu em você? E aí a Yor escuta e fica assim... Ah, você não veio com a sua esposa? Ele fala, ela já faleceu há 2 anos. E ela fica assim, ah, então pode dar certo. E a York faz o movimento. Eu achei isso muito interessante, né? Porque apesar do Twilight ser espião e ele que tá precisando de uma esposa pra missão dele, ela que fala pra eles fingirem ser um casal pra conseguir ir na festa e não deixar o irmão dela preocupado. E o Twilight aproveita a situação, né? E fala que aceita, afinal de contas ele tá precisando realmente de uma esposa de mentirinha. Então ele fala, né, que aceita. E que em troca ele precisa que ela finja ser esposa dele pra poder ir na entrevista e realizar o último desejo da esposa dele, que era que a filha deles entrasse na escola, sendo que é tudo mentira. E ela fica assim, ah, entendo! E ela fica assim, tipo, ah, entendo, vou fazer sim, claro! E é muito fofo, coitada, ela é muito inocente. E eles estão fazendo compras, todos fofinhos, é muito fofo também. Todas as cenas, assim, deles bem família, bem fofinho. E aí ele ganha, né, a moeda que tem o código, né, da próxima missão. E é uma missão justo no dia que ele tinha marcado de ir com a Yor na festa. E aí, né, ele tem que fazer a missão rápido. Ele tá lá, né, pediu ajuda do amigo dele pra acelerar o tempo da missão. E ele fica lá, tipo, não posso gastar nem 10 segundos com cada um, senão eu vou me atrasar muito. E aí eles conseguem fugir. E ele tinha pego um anel de diamantes. Gente, a Yor ia ganhar um anel de diamantes. E ele pegou, né, e até o amigo dele ficou assim, diamante, você pegou mais caro. E eles estão fugindo e acaba que um dos bandidos segue eles. E enquanto isso, a nossa pobre da Yor, eu fiquei muito fofinho essa cena no anime, ficou muito fofinho. Ela lá no frio, sozinha, esperando, o narizinho dela escorrendo no frio. E aí ela fica assim, ah, então eu fui enganada, né? Ela fica, ah, então eu fui enganada, vou ter que ir sozinha mesmo pra festa. E aí chega cenas que me deixam irritadas e revoltadas. Como essas mulheres podem ser tão cruéis com a fofa da Yor. Ela veio lá sozinha, tá no cantinho, e elas ficam jogando indiretas, né? Falando, nossa, como ela teve coragem de vir, mesmo sozinha, deu uma desculpa esfarrapada, sendo, assim, nojentas e irritantes. E aí, né, o Dominic, né, que é o amigo do Yuri, o irmão dela, chega, né, e fala, nossa, queria conhecer o seu namorado e tudo mais, o Yuri se preocupa com você. E ela fica lá toda preocupadinha, né, falando assim, será que você não pode mentir pro meu irmão pra ele não ficar preocupado? E aí chega a chata, falando assim, não, é claro que a gente não vai mentir, a gente vai contar a verdade. E a Yor fica emputecida, pensando assim, será que eu não posso acabar com todos eles, assim, meu irmão não vai ficar preocupado? Nessa altura do campeonato eu já tava concordando com ela, porque eu tava assim, como esse povo pode ser tão cruel com a coitada da Yor? E ela fica, não posso fazer isso. E ele fica tipo, não, aproveite a festa. É muito tristinho essa cena no anime, né, que ela fica analisando as pessoas, né, as pessoas com os filhos, rindo, se divertindo uns com os outros. E aí ela fica, né, pensando naquilo certamente é o que acham que é normal, mas ela não consegue, é um lugar que ela não consegue se encaixar. Ela tá pedindo licença pra ir embora, e nisso chega o perfeito Twilight, todo acabado. Eu adorei isso no anime, ficou muito, muito bom, ele chegando todo ensanguentado, a cara da Yor. Peço desculpas pelo atraso, sou o Lloyd Forger, marido da Yor. E aí ela fica assim, marido? A gente não ia combinar de ser só namorado? E o coitado tá tão acabado, né, que ele teve que lutar correndo com um monte de gente pra chegar a tempo, que ele confundiu as missões. Twilight, o espião mais capacitado, de novo, baixando a guarda, ficando confuso e confundindo as missões que ele tinha. O que ele tinha combinado com ela de fingir ser namorado, ele já tinha até esquecido, já tava pensando só na missão principal, que era pra fingir ser o marido dela mesmo, né? E aí todo mundo fica assim, nossa, você tá bem machucado, né? Quando ele, não, tranquilo, eu sou psiquiatra.
Eu acho que não teve nem essa fala do... Porque o caso aqui de você trabalha como dublê, ele não sou psiquiatra, mas ele fala, né, que ele é psiquiatra, né, que ele teve que ajudar lá uns pacientes que estavam descontrolados. E aí ele pergunta, né, se divertiu e tudo mais. E aí elas ficam com ciúmes, né? As meninas ficam com ciúmes, né, como as ridículas que elas são. Ela fica morrendo de inveja de que ela tá com um marido bonitão. Então ela quer envergonhar ela. Então ela pega ali a travessa de comida fervendo e ia jogar nela. Tipo, isso nem iria envergonhar ela, isso iria machucar ela. Porém, nossa Yor é perfeita e se movimenta super rápido e pega a bandeja com um pé. E é muito engraçada essa cena. Eu adorei. E ainda pingou uma parte quente na cara dela que eu achei perfeito. O Twilight achando isso super normal, né? Mais um dia normal, uma menina dando uma bicuda na bandeja e pegando com um pé. E ele fala, ficou admirado com o cuidado pra não desperdiçar comida, mas foi um pouco demais, não acha? E ela, perdão, muito fofa, muito, muito, muito fofa. E aí ela vem ridícula de novo, tentando insinuar, acabar com a imagem da Yor, falando que antes ela trabalhava com massagens. E aí, né, é óbvio, ela não fazia isso mesmo. E também se fizesse não tinha problema nenhum. Mas isso era tipo um codinome, tipo um disfarce pro trabalho dela de assassina. Então ela falava que trabalhava com massagem. E aí ela tenta se justificar. E eu amei, amei, amei terem essa cena. Que ele fica tipo, que fabuloso, né? Ela teve que se sacrificar muito, trabalhar pra conseguir cuidar do irmão mais novo. Eles viviam sozinhos, ela tinha que cuidar do irmão. Então tudo que ela fez, suportar um trabalho pra proteger alguém, é algo de motivo de orgulho. E a Yor fica muito tocada com essas palavras, né? É muito, muito fofo. E aí eles falam, então vamos pra casa? E eles se despedem. E assim, eu adorei. Adoro essa cena, eu adoro esse diálogo do Twilight, porque ele se identifica também, né? Ele, de certa forma, se identifica. Apesar de ele não saber o que realmente era o trabalho da Yor, ele entendeu que ela se sacrificou muito pra conseguir proteger o irmão dela, assim como ele se sacrifica pra proteger as pessoas. Então, assim, é um motivo de ficar orgulhoso. Eu adorei essa cena no anime, ficou perfeito. E aí aqui ele tentando se justificar, né, sinto muito e tudo mais. E aí vem, isso aqui é bem no finzinho do episódio, mas ficou muito bom. Eu até achei, tava terminando o episódio, eu achei que eles iam parar, ia aparecer a música final e já ia deixar isso pro próximo episódio, mas não, eles deixaram essa cena. O carro lá dos bandidos que sobraram vieram perseguindo ele, e ele falando, né, que eram os pacientes, provavelmente, e ela acreditando, né. E aí começa, é uma cena assim, é bem rápido, mas é bem interessante. A gente tem eles fugindo, tendo que lutar com os pacientes. E essa cena é muito boa, porque assim, ele defende ela de um lado, mas o outro tá vindo de cima e não vai dar tempo do Twilight se defender. E a Yor vai e dá um chute nele, assim, mandando ele lá pra longe. E aí ela fica tipo, desculpa, vai chutando um dos seus... Ela fica toda preocupada, tipo, desculpa, chutei um dos seus pacientes. E é muito fofa a risadinha dele no anime, ficou muito fofa. E ele, obrigado. Eu adorei essa cena, ficou muito, muito perfeita no anime. Eu adorei mesmo, ficou muito, muito fofo os dois. Aí ele fica, ele saiu voando. Gente, essa cena é muito bom, porque tá os bandidos ainda perseguindo eles, e eles lá felizinhos, assim, que bonitinho. Dois fofíssimos já, casal do ano também, rindo, falando, ele saiu voando, ela mandei ele pelos ares, muito fofos. Mas aí continua a perseguição, continua eles lutando, e aí a Yor tem a brilhante ideia de fazer a melhor coisa possível, né? A Yor fala, escuta, Lloyd, não gostaria de casar comigo? E o Twilight, tipo, puf. Gente, eu amo essa cena. Eu tava muito ansiosa por essa cena no anime também. Porque ela pega ele totalmente desprevenido. Assim como a Anya sempre pega ele desprevenido, a Yor também é mestre em pegar o Twilight desprevenido. E aí ela fala, quer se casar comigo? Aí o Twilight, puf. Gente, é muito, muito, muito bom. E aí ele fica tipo, o quê? É bom pra nós dois, né? Nós dois precisamos disso. Aí a gente não precisa se casar de verdade, é só algo pro interesse de ambos. E aí o Twilight pensa assim, realmente é algo que eu precisava. Então assim, tá tudo se encaminhando exatamente do jeito que ele precisava. E aí ele fica, tá bom, então na volta a gente passa na prefeitura. Aí ela, mas já? Aí ele, não podemos deixar essa chance escapar. E eu fico assim, realmente, Twilight, que você ganhou a sorte grande aqui com a Yor. E aí ele tá procurando o anel de diamantes, só que furou a roupa dele e ele perdeu o anel de diamantes. Então, nós temos o melhor pedido de casamento de todos os tempos, né? Os bandidos ainda estão perseguindo eles correm, ele pega uma granada, tira, né, o pininho, joga nos bandidos, pega o pininho e usa como aliança, gente. Apenas
Um espião pedindo uma assassina em casamento com um pino de granada. Não tem como ganhar, gente. Não existe competição, eles já ganharam. As dificuldades que vierem enquanto a minha missão, enquanto a minha vida de assassina durar, e acaba o segundo episódio. Gente, apenas perfeição. Eu fiquei tão feliz com essa cena, sou apaixonada por essa cena também. Ela é perfeita. Acho que nunca nenhum anime, acho que nunca nenhum mangá vai conseguir fazer uma cena de pedido de casamento melhor que essa, assim. É muito boa, é muito perfeita. Assim, perfeição, gente. Eu sou apaixonada por essa cena e ficou maravilhoso. E assim termina o segundo episódio. O próximo episódio vai ser bem interessante. A Yor já vai se mudar. A Yor vai conhecer a Anya como a nova mãe dela. E tem muitas cenas interessantes. Eles vão começar a treinar pra se preparar pra entrevista. E as duas são fofíssimas, porque elas são meio lerdinhas, mas são muito fofas. E vai ser muito bom. Vai ter a cena de perseguição. O próximo episódio apareceu já um preview, né, do próximo episódio. E vai ter cena de perseguição, vai ter eles pegando bandido, vai ter eles lindinhos, família perfeita. Não vou mostrar muito mais, senão eu vou me animar e vou começar a mostrar muito spoiler, mas perfeito, gente. Assim, acho que já deu pra perceber que eu fiquei apaixonada por esse anime. Tá perfeito, do jeito que eu esperava, na verdade, melhor do que eu esperava. E pelo que dizem, né, as informações até agora, é que o anime vai ter por volta de 25 episódios. Se realmente tiver 25 episódios, eu acho que ele vai chegar até o volume 4, talvez avançando um pouco mais. O que é bom de chegar ao volume 4? A gente vai ter o Bond, o cãozinho, que é perfeito. Então, assim, eu tô muito ansiosa. O volume 4 vai até o capítulo 23, mas tem 2 extras muito fofos. Então, assim, eu acho que eles devem adaptar esses extras, que são super fofinhos. E eles devem acabar, porque aqui, assim, não é um spoiler, é apenas uma cena fofinha aqui dos dois, né? A Anya e o Bond, que é o cãozinho que eles vão arrumar, que é uma graça. E eu acho assim, se o anime terminasse com uma cena fofa dessa, seria muito legal também. E aí, futuramente, continuar adaptando seria muito interessante. E assim, gente, vai ser perfeito. Assim, eu tô muito, muito animada. Eu tô muito feliz de ver as pessoas gostando do anime, porque assim, o anime é perfeito, não tem como você não gostar. A gente vai ver mais deles como família, vai ver a Anya na escola, com a missão de virar amiga do Damian, apesar deles não se darem bem, mas é aquele negócio de amigos e inimigos ao mesmo tempo. Então, assim, eu tô muito ansiosa pelos próximos episódios, eu tô muito ansiosa pra saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Eu peço desculpas por comentar sobre 2 episódios, eu achei que seria bem mais rápido, mas acabou que virou um vídeo bem longo, então eu peço perdão porque ficou um vídeo longo, mas é porque eu realmente adoro essa história, eu tô muito, muito feliz. Lembrando, eu tenho um review mais detalhado, contando mais sobre a história em si, tá linkado nos cards, e eu quero também saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do anime, o que vocês acham do mangá. Vocês estão lendo o mangá, estão acompanhando os capítulos conforme lança, vocês leram o capítulo 62, que foi super emocionante ver mais sobre Twilight. Vocês estão assistindo o anime, o que vocês estão achando? Deixe nos comentários. Não esqueça também de se inscrever no canal, que é bem importante. Ajuda o canal a crescer e também vocês são avisados sempre que sai vídeo novo aqui no canal. Bom, se cuidem e até a próxima!